Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Bhagavadhyana Partha. Capítulo 72. Yudhishthira pede a ajuda a Krishna. Krishna vai aos Kurus. Janamejaya disse: quando o bom Sanjaya, deixando o acampamento Pandava, voltou aos Kurus, o que os meus antepassados, os filhos de Pandu, fizeram então? Ó o principal dos Brahmanes, eu desejo saber tudo isso. Conta-me, portanto. Vaisampayana disse. Depois que Sanjaya tinha partido, Yudhishthira o justo se dirigiu a Krishna da linhagem da Zara, aquele principal de todos os Sattvatas, dizendo: ó tu que és dedicado aos amigos, chegou a hora de os amigos demonstrarem sua amizade. Eu não vejo ninguém além de ti que possa nos salvar neste tempo de angústia. Confiando em ti, ó Madhava, nós destemidamente pedimos de volta nossa parte de Duryodhana, que está cheio de orgulho imensurável, e de seus conselheiros. Ó castigador de inimigos, tu proteges os Vrishnis em todas as suas calamidades, agora protege os Pandavas também de um grande perigo, pois eles merecem a tua proteção. O divino Krishna disse: aqui estou eu, ó o poderosamente armado. Dize-me o que tu desejas dizer, pois, ó Bharata, eu realizarei o que quer que tu me digas. Yudhishthira disse: tu ouviste qual é a intenção de Dhritarashtra e dos céus. Tudo que Sanjaya, ó Krishna, disse a mim certamente tem o consentimento de Dhritarashtra. Sanjaya é a alma de Dhritarashtra, e declarou seu parecer. Um enviado fala de acordo com suas instruções, pois se ele falar de outra maneira ele merece ser morto. Sem olhar igualmente para todos os que são dele, movido por avareza e um coração pecaminoso, Dhritarashtra procura fazer as pazes conosco sem nos devolver nosso reino. De fato, por ordem de Dhritarashtra, nós passamos 12 anos nas florestas e um ano adicional escondidos, acreditando cabalmente, ó Senhor, que Dhritarashtra permaneceria firmemente fiel àquele nosso compromisso. Que nós não nos desviamos da nossa promessa é bem sabido pelos Brahmanes que estavam conosco. O cobiçoso rei Dhritarashtra está agora relutante em cumprir as virtudes kshatriya. Devido à afeição por seu filho, ele está escutando os conselhos de homens perversos. Aceitando os conselhos de Suyoddhana, o rei, ó Janardana, influenciado por avareza e procurando seu próprio benefício, se comporta falsamente em relação a nós. O que pode ser mais triste, ó Janardana, do que isto? Que eu esteja incapaz de manter minha mãe e meus amigos. Tendo os Kazis, os Panchalas, os Shedis, e os Matsyas como meus aliados e contigo, ó matador de Madhu, como meu protetor, eu pedi somente 5 aldeias, ou seja, Avishtaila, Vrikasthaila, Makandim, Varanavata, com alguma outra, ó Govinda, como a quinta. Concede-nos, nós dissemos, 5 aldeias ou cidades, ó majestade, onde nós 5 possamos morar em união, pois nós não desejamos a destruição dos Bharatas. O filho de mente má de Dhritarashtra, no entanto, considerando o domínio do mundo como dele, não concorda nem com isso. O que pode ser mais triste do que isso? Quando um homem nasce, criado em uma família respeitável, cobiça as posses de outros, essa sua avareza destrói sua inteligência, e a inteligência sendo destruída, a vergonha é perdida, e perda da vergonha leva à diminuição da virtude, e a perda de virtude causa a perda de prosperidade. A destruição da prosperidade, por sua vez, arruína uma pessoa, pois a pobreza é a morte de uma pessoa. Parentes e amigos e Brahmanes evitam um homem pobre como aves evitam, ó Krishna, uma árvore que não tem flores nem frutas. Isto mesmo, ó Senhor, é a morte para mim. Que os parentes me evitem, como se eu fosse alguém decaído, como o ar vital abandonando um corpo morto. Samvara disse que nenhuma condição de vida poderia ser mais miserável do que aquela na qual uma pessoa está sempre atormentada pela ansiedade causada pelo pensamento: eu não tenho carne para hoje, o que será de mim amanhã? É dito que riqueza é a maior virtude, e tudo depende da riqueza. Aqueles que têm riqueza são citados como vivos, ao passo que aqueles que não têm riqueza estão mais mortos do que vivos.
Aqueles que por violência roubam a riqueza de um homem não matam só o roubado, mas destroem também sua virtude, lucro e prazer. Alguns homens, quando tragados pela pobreza, escolhem a morte, outros se mudam de cidades para aldeias, outros se retiram para a floresta, enquanto outros, além disso, se tornam mendicantes religiosos para destruir suas vidas. Alguns por causa de riqueza são levados à loucura. Outros por riqueza vivem sob submissão a seus inimigos, enquanto muitos outros, também, por riqueza, se dirigem à servidão aos outros. A pobreza de um homem é ainda mais angustiante para ele do que a morte, pois riqueza é a única causa de virtude e prazer. A morte natural de uma pessoa não é muito considerada, pois esse é o caminho eterno de todas as criaturas. De fato, nenhum entre os seres criados pode transgredi-la. Ó Krishna, um homem que é pobre por nascimento não é tão afligido como alguém que, tendo uma vez possuído grande prosperidade e tendo sido criado no luxo, é privado daquela prosperidade. Tendo por seu próprio erro caído em infortúnio, tal pessoa culpa os próprios deuses com Indra e a si mesma. De fato, o conhecimento até de todas as escrituras fracassa em mitigar suas dores. Às vezes ele se zanga com seus empregados, e às vezes ele nutre malícia até em relação aos seus bem-querentes. Sujeito à raiva constante, ele perde a própria razão e, seus sentidos estando nublados, ele pratica maus atos. Por pecaminosidade, tal pessoa contribui para uma fusão de castas. Uma fusão de castas leva ao inferno e é a principal de todas as ações pecaminosas. Se ele não for despertado a tempo, ele vai, sem dúvida, ó Krishna, para o inferno, e, de fato, a sabedoria é a única coisa que pode despertá-lo, pois se ele obtiver de volta a visão da sabedoria, ele estará salvo. Quando a sabedoria é recuperada, tal homem dirige sua atenção para as escrituras, e a atenção às escrituras auxilia a sua virtude. Então a vergonha se torna o seu melhor ornamento. Aquele que tem vergonha tem aversão contra o pecado, e a sua prosperidade também aumenta, e aquele que tem prosperidade realmente se torna um homem. Aquele que é sempre devotado à virtude, e tem a mente sob controle, e sempre age depois de deliberação, nunca se inclina para a iniquidade e nunca se engaja em nenhuma ação que seja pecaminosa. Aquele que é sem vergonha e sem razão não é nem homem nem mulher. Ele é incapaz de ganhar mérito religioso, e é como um Sudra. Aquele que tem vergonha gratifica os deuses, os pitris, e até a si mesmo, e por isso ele alcança a emancipação, a qual, de fato, é o maior objetivo de todas as pessoas corretas. Tu tens, ó matador de Madhu, visto tudo isso em mim com teus próprios olhos. Não é desconhecido para ti como, privados de reino, nós temos vivido esses anos. Nós não podemos abandonar legalmente aquela prosperidade, que era nossa. Nossos primeiros esforços serão de tal maneira, ó Madhava, que nós e os Kauravas, unidos em paz, desfrutemos tranquilamente de nossa prosperidade. Do contrário, depois de matarmos os piores dos Kauravas, nós recuperaremos aquelas províncias, embora a êxito através do derramamento de sangue pela destruição mesmo de inimigos desprezíveis que são aparentados conosco tão afetuosamente seja o pior de todos os atos violentos, ó Krishna. Nós temos numerosos parentes, e numerosos também são os veneráveis mais velhos, que tomaram este ou aquele outro lado. O massacre desse seria muito pecaminoso. Que benefício, portanto, pode haver na batalha? Pai, essas práticas pecaminosas são os deveres da classe kshatriya. Nós tomamos nossos nascimentos nesta classe desventurada. Se essas práticas são pecaminosas ou virtuosas, qualquer outra exceto a profissão de arma seria censurável para nós. Um Sudra serve, um Vaisya vive por meio de comércio, o Brahmani escolheu a tigela de madeira, para mendigar, enquanto nós devemos viver por matança. Um Kshatriya mata um Kshatriya, peixes vivem de peixes, um cachorro se alimenta de um cachorro. Vê, ó tu da linhagem da Zara, como cada um desses segue a sua virtude peculiar. Ó Krishna, Kali está sempre presente em campos de batalha, vidas são perdidas por toda parte.
É verdade, força regulada por política é invocada, contudo êxito e derrota são independentes do desejo dos combatentes. As vidas também das criaturas são independentes de seus próprios desejos, e nem bem nem mal podem ser de alguém quando não chegou a hora para isso, ou melhor da linhagem e hado. Às vezes um homem mata muitos, às vezes muitos e unidos matam um. Um covarde pode matar um herói, e alguém desconhecido à fama pode matar um herói de celebridade. Ambos os partidos não podem obter êxito, nem ambos podem ser derrotados. A perda, no entanto, em ambos os lados pode ser igual. Se alguém foge, perda de vida e fama é dele. Sob todas as circunstâncias, no entanto, a guerra é um pecado. Quem ao atingir outro não é ele mesmo atingido. Em relação à pessoa, no entanto, que é atingida, vitória e derrota, ou riqueza, são o mesmo. É verdade que a derrota não é muito diferente da morte, mas a perda também, ó Krishna, daquele que obtém a vitória, não é menor. Ele mesmo pode não ser morto, mas seus adversários matarão ao menos alguém que é caro para ele, ou alguns outros, e assim o homem, ó o Senhor, privado de força e não vendo à sua frente seus filhos e irmãos, se torna indiferente, ó Krishna, à própria vida. Aqueles que são calmos, modestos, virtuosos e compassivos são geralmente mortos em batalha, enquanto aqueles que são pecaminosos escapam. Mesmo depois de matar os inimigos, o arrependimento, ó Janardana, domina o coração. Aquele que sobrevive entre os inimigos causa problemas, pois o sobrevivente, reunindo uma força, busca destruir o vencedor sobrevivente. Na esperança de terminar a disputa, alguém muitas vezes procura exterminar o inimigo. Assim a vitória cria animosidade, e aquele que é derrotado vive em tristeza. Aquele que é pacífico dorme em felicidade, abandonando todos os pensamentos de vitória e derrota, ao passo que aquele que provocou hostilidade sempre dorme em miséria, de fato, com o coração ansioso, como se dormisse com uma cobra no mesmo quarto. Aquele que extermina raramente ganha renome. Por outro lado, tal pessoa colhe infâmia eterna na avaliação de todos. Hostilidades, mantidas por muito tempo, não cessam, pois se há mesmo alguém vivo na família do inimigo, nunca faltam narradores para lembrá-lo do passado. Inimizade, ó Keshava, nunca é neutralizada por inimizade. Por outro lado, ela é fomentada por inimizade, como fogo alimentado por manteiga clarificada. Portanto, não pode haver paz sem a aniquilação de um partido, pois falhas podem sempre ser detectadas, das quais vantagem pode ser tirada por um lado ou outro. Aqueles que estão engajados em procurar por falhas têm esse mau hábito. Confiança na própria destreza perturba o ânimo do coração como uma doença incurável. Sem renunciar a isso imediatamente, ou morte, não pode haver paz. É verdade, ó matador de Madhu, que exterminar o inimigo pelas próprias bases pode levar a bom resultado na forma de grande prosperidade, contudo tal ato é o mais cruel. A paz que pode ser ocasionada pela nossa renúncia ao reino mal é diferente da morte, que está implicada pela perda do reino, pelo intento do inimigo e da nossa ruína completa. Nós não desejamos desistir do reino, nem desejamos ver a extinção da nossa linhagem. Sob essas circunstâncias, portanto, a paz que é obtida mesmo pela humilhação é a melhor. Quando aqueles que se esforçam pela paz de todas as maneiras, sem naturalmente desejarem guerra, constatam que a conciliação falhou, a guerra se torna inevitável, e então é o momento para a exibição de bravura. De fato, quando a conciliação fracassa, resultados terríveis se seguem. Os eruditos notam tudo isso em uma peleja canina. Primeiro, vem o abanar de rabos, então o latido em resposta, então o andar à roda, então a exibição dos dentes, então repetidos rugidos, e então finalmente a briga. Em tal peleja, ó Krishna, o cachorro que é mais forte, derrotando seu adversário, ganha a carne do último. O mesmo é exatamente o caso com os homens. Não há nenhuma diferença. Aqueles que são poderosos devem ser indiferentes para evitar disputas com os fracos que sempre se submetem. O pai, o rei, e aqueles que são veneráveis em idade sempre merecem respeito.
Dhritarashtra, portanto, ó Janardana, é digno de nosso respeito e reverência. Mas, ó Madhava, o afeto de Dhritarashtra por seu filho é grande. Obediente ao seu filho, ele rejeitará a nossa submissão. O que tu, ó Krishna, achas melhor neste momento crítico? Como nós podemos, ó Madhava, preservar ambos, os nossos interesses e a virtude? Quem também, além de ti, ó matador de Madhu e principal dos homens, nós consultaremos nesse caso difícil? Que outro amigo nós temos, ó Krishna, que como tu seja tão querido para nós, que procure nosso bem-estar dessa maneira, que seja tão familiarizado com o andamento de todas as ações, e que seja tão conhecedor da verdade? Vaisampayana continuou. Assim abordado, Janardana respondeu para Yudhishthira o justo, dizendo: eu irei à corte dos Kurus por causa de ambos. Se sem sacrificar os teus interesses eu puder obter paz, ó rei, uma ação de grande mérito religioso será minha, produtiva de grandes frutos. Eu então também salvarei das malhas da morte os Kurus e os Srinjayas cheios de fúrias, os Pandavas e os Dhritarashtras, e, realmente, esta terra inteira. Yudhishthira disse: não é meu desejo, ó Krishna, que tu vás aos Kurus, pois Suyoddhana nunca agirá de acordo com tuas palavras, mesmo se tu aconselhares bem. Todos os kshatriyas do mundo obedientes ao comando de Duryodhana estão reunidos lá. Eu não quero que tu, ó Krishna, vás para o meio deles. Se alguma injúria for feita a ti, ó Madhava, nada, muito menos felicidade, nem divindade, nem mesmo a soberania sobre todos os deuses, nos alegrará. O santo disse: eu conheço, ó monarca, a pecaminosidade do filho de Dhritarashtra, mas por irmos lá nós escaparemos da crítica de todos os reis da terra. Como outros animais à frente do leão, todos os reis da terra reunidos não são competentes para permanecerem calmos diante de mim em batalha quando eu estou enfurecido. Se, afinal, eles me fizerem alguma injúria, então eu destruirei todos os Kurus. Essa mesma é minha intenção. Minha ida para lá, ó Partha, não será inútil, pois se nosso objetivo não for realizado, nós pelo menos escaparemos de toda a crítica. Yudhishthira disse: faze, ó Krishna, como te agradar. Abençoado sejas tu, vai então aos Kurus. Eu espero te ver retornar bem-sucedido e próspero. Indo aos Kurus, ó Senhor, faze as pazes de maneira que todos os filhos de Bharata possam viver juntos com corações alegres e contentes. Tu és nosso irmão e amigo, querido para mim tanto quanto para Vibatsu. Tal tem sido nossa intimidade contigo que nós não receamos negligência de nossos interesses de tua parte. Vai lá para o nosso bem. Tu nos conheces, tu conheces nossos antagonistas, tu sabes quais são os nossos propósitos, e tu sabes também o que dizer. Tu dirás, ó Krishna, para Suyoddhana palavras que sejam para nosso benefício. Se a paz é para ser estabelecida por aparente pecado ou por quaisquer outros meios, ó Keshava, fala palavras que demonstrem ser benéficas para nós. Capítulo 73. Krishna fala expectante de batalha. O santo disse: eu ouvi as palavras de Sanjaya e agora eu ouvi as tuas. Eu sei tudo acerca dos propósitos dele como também dos teus. O teu coração se inclina para a retidão, ao passo que a tendência deles é em direção à inimizade. Aquilo que é obtido sem guerra é de grande valia para ti. Uma longa vida brahmacharya não é, ó Senhor da terra, o dever de um kshatriya. De fato, homens de todas as 4 classes, dizem que um kshatriya nunca deve subsistir de esmolas. Vitória ou morte em batalha foram eternamente ordenadas pelo Criador, este mesmo é o dever de um kshatriya. Covardia não é aprovada em um kshatriya. Subsistência, ó Yudhishthira, não é possível por covardia, ó tu de braços poderosos. Mostra a tua bravura e vence, ó castigador de inimigos, os teus inimigos. O cobiçoso filho de Dhritarashtra, ó castigador de inimigos, vivendo por um longo tempo, com muitos reis, por afeição e amizade, se tornou muito poderoso. Portanto, ó rei, não há esperança de ele fazer as pazes contigo.
Eles se consideram fortes, tendo Bhishma e Drona e Kripa e outros com eles. Enquanto tu, ó rei, ó opressor de inimigos, te comportares brandamente com eles, eles reterão o teu reino. Nem por compaixão, nem por brandura, nem por um sentimento de justiça os filhos de Dhritarashtra, ó castigador de inimigos, realizarão teus desejos. Esta, ó filho de Pandu, é outra prova de que eles não farão as pazes contigo. Tendo te afligido tão profundamente por te fazer investir um Kautina, eles não foram aguilhados pelo remorso. Na própria vista do avô, Bhishma, e de Drona e do sábio Vidura, de muitos Brahmanes santos, do rei, dos cidadãos, e de todos os principais Kauravas, o cruel Duryodhana, te derrotando fraudulentamente no jogo de dados, a ti que és caridoso, amável, autocontrolado, virtuoso e de votos rígidos, não ficou, ó rei, envergonhado de sua ação vil. Ó monarca, não demonstres nenhuma compaixão por aquele canalha de semelhante disposição. Eles merecem a morte pelas mãos de todos, quão mais então de ti, ó Bharata? Ó Bharata, com que discursos impróprios Duryodhana com seus irmãos, cheio de alegria e se gabando muito, te afligiu com teus irmãos. Ele disse, os Pandavas agora não têm nada deles nesta terra extensa. Seu próprio nome e linhagem estão extintos. Com o tempo, que é sem fim, a derrota será deles. Todas as suas virtudes tendo imergido em mim, eles agora serão reduzidos aos 5 elementos. Enquanto a partida de dados estava em progresso, o patife do Sasana de alma mais pecaminosa, agarrando a dama lamentosa pelo cabelo, arrastou a princesa Draupadi, como se ela não tivesse protetores, para a Assembleia de Reis, e na presença de Bhishma e Drona e outros, repetidamente a chamou de vaca. Vaca. Reprimidos por ti, teus irmãos de bravura terrível, atados também pelos laços da virtude, não fizeram nada para vingar isso, e depois que tu foste exilado para as florestas, Duryodhana tendo proferido essas e outras palavras cruéis, contou vantagem em meio aos seus parentes. Sabendo que tu eras inocente, aqueles que estavam reunidos ficaram sentados silenciosos na casa de assembleia, lamentando com voz sufocada. Os reis reunidos com os Brahmanes não o elogiaram por isso. De fato, todos os cortesãos presentes lá o criticaram. Para um homem de descendência nobre, ó opressor de inimigos, a crítica é a morte. A morte é até muitas vezes melhor do que uma vida de censura. Exatamente então, ó rei, ele morreu, quando ao ser censurado por todos os reis da terra, ele não sentiu vergonha. Aquele cujo caráter é tão abominável pode ser facilmente destruído, assim como uma árvore arrancada, permanecendo ereta sob uma única raiz fraca. O pecaminoso Duryodhana de mente má, merece a morte nas mãos de todos, assim como uma serpente. Mata-o, portanto, ó matador de inimigos, e não hesites de modo algum. Isto cabe a ti, ó impecável, e eu gosto disto também. Que tu prestes homenagem ao teu pai Dhritarashtra e também a Bhishma. Indo até lá eu removerei as dúvidas de todos os homens que ainda estão indecisos quanto à maldade de Duryodhana. Lá na presença de todos os reis eu enumerarei todas aquelas tuas virtudes que não são encontradas em todos os homens, como também todos os maus hábitos de Duryodhana. E me ouvindo falar palavras benéficas, repletas de virtude e lucro, os soberanos de vários reinos te considerarão como possuidor de uma alma virtuosa, e como um falador da verdade, enquanto ao mesmo tempo, eles entenderão como Duryodhana é influenciado pela avareza. Eu também falarei da maldade de Duryodhana diante dos cidadãos e dos habitantes do país, diante de jovens e velhos, de todas as 4 classes, que estarão reunidas lá. E como tu pedes paz, ninguém te acusará de pecaminoso, enquanto todos os chefes da terra criticarão os Kurus e Dhritarashtra, e quando Duryodhana for morto por ser abandonado por todos os homens, não restará nada a fazer. Faze então o que deve ser feito agora. Indo até os Kurus, eu me esforçarei para fazer as pazes sem sacrificar os teus interesses, e notando a inclinação deles para a guerra e todos os seus procedimentos, eu logo voltarei, ó Bharata, para a tua vitória. Eu penso que a guerra com o inimigo é indubitável.
Todos os presságios que são perceptíveis por mim apontam para isso. Aves e animais dão guinchos terríveis e uivam na aproximação do crepúsculo. Os principais dos elefantes e corcéis assumem formas horríveis. O próprio fogo exibe diversos tipos de cores terríveis. Esse nunca seria o caso exceto pelo fato de a própria devastação destruidora do mundo estar chegando ao nosso meio. Aprontando suas armas, máquinas, cotas de malha, e carros, elefantes, e corcéis, que todos os teus guerreiros fiquem preparados para a batalha, e que eles cuidem de seus elefantes e cavalos e carros. E, ó rei, reúne tudo o que tu precisas para a guerra iminente. Enquanto ele viver, Duryodhana não será capaz, de nenhuma maneira, de devolver para ti, ó rei, aquele teu reino que, cheio de prosperidade, foi anteriormente obtido por ele por meio dos dados. Capítulo 74. Bhima pede a Krishna para pedir pela paz. Bhima disse: fala, ó matador de Madhu, de maneira que possa haver paz com os Kurus. Não os ameaces com guerra. Ofendendo-se contudo, com sua cólera sempre excitada, hostil ao seu próprio bem e arrogante, Duryodhana não deve ser abordado de forma rude. Comporta-te em relação a ele com suavidade. Duryodhana é pecaminoso por natureza, de coração semelhante ao de um ladrão, embriagado com orgulho de prosperidade, hostil aos Pandavas, sem previdência, cruel em palavras, sempre disposto a censurar outros, de bravura perversa, de cólera que não é facilmente apaziguada, não suscetível de ser ensinado, de alma má, enganador em comportamento, capaz de desistir da sua própria vida em vez de ceder ou abandonar sua própria opinião. Paz com tal pessoa, ó Krishna, eu suponho, muito difícil. Sem respeito pelas palavras até de seus simpatizantes, desprovido de virtude, amando a falsidade, ele sempre age contra as palavras de seus conselheiros e fere seus corações. Como uma serpente escondida dentro de juncos, ele naturalmente comete ações pecaminosas, dependendo da sua própria disposição perversa, e obediente ao impulso da ira. Que exército Duryodhana tem, qual é sua conduta, qual é sua natureza, seu poder e sua destreza, são todos bem conhecidos por ti. Antes disso, os Kauravas com seu filho passavam seus dias em alegria, e nós também com nossos amigos nos regozijávamos como o irmão mais novo de Indra com o próprio Indra. Pai, por causa da cólera de Duryodhana, ó matador de Madhu, os Bharatas serão todos consumidos, assim como florestas pelo fogo no fim das estações úmidas, e, ó matador de Madhu, são bem conhecidos aqueles 18 reis que aniquilaram seus amigos e parentes. Assim como, quando Dharma se tornou extinto, Kali nasceu na raça de Asuras florescentes com prosperidade e resplandecentes com energia, assim nasceu Davarta entre os Ayayas, Janamejaya entre os Nepas, Vaula entre os Talajangas, o orgulhoso Vasu entre os crimes, Ajavindu entre os Suviras, Rushardiko entre os Surastras, Arcaja entre os Valias, Dautamulaka entre os Chinas, Ayagriva entre os Videyas, Varayu entre os Maljasas, Vau entre os Sundaras, Pururavas entre os Dipitakshas, Saaja entre os Shedis e Matsyas, Vrishadaja entre os Praviras, Dharana entre os Chandrabatsias, Bigana entre os Mukutas e Sama entre os Nandivegas. Esses indivíduos ó Krishna, nascem no fim de cada yuga, em suas respectivas linhagens, para a destruição de seus parentes. Assim Duryodhana, a própria encarnação do pecado e a ignomínia de sua família, nasceu, no fim do Yuga, entre nós os Kurus. Portanto, ó tu de bravura feroz, tu deves te dirigir a ele lentamente e brandamente, não em palavras amargas, mas em palavras gentis repletas de virtude e lucro, e discursar completamente sobre o assunto de maneira a atrair seu coração. Todos nós, ó Krishna, preferiríamos em humilhação seguir Duryodhana submissamente, mas, não deixes que os Bharatas sejam aniquilados. Ó Vasudeva, age de tal maneira que nós possamos antes viver como estranhos para os Kurus do que incorrer no pecado de causar a destruição da linhagem inteira que deve atingi-los.
Ó Krishna, que o avô idoso e os outros conselheiros dos Kurus sejam pedidos para provocar sentimentos fraternos entre irmãos e acalmar o filho de Dhritarashtra. Isso mesmo é o que eu digo. O rei Yudhishthira também aprova isso, e Arjuna também é contrário à guerra, pois há grande compaixão nele.